Nesse momento, para compreendermos esta relação entre território, lugar, urbano, memória e patrimônio cultural, utilizamos as ideias de Camargo, onde o autor discute sobre o significado que edificações têm para os seres humanos e que muitas vezes não o reconhecemos ou mesmo damos importância ao patrimônio cultural, mas também à própria memória social. Essa falta ou não de importância gera conflitos em relação ao sentimento que temos em relação aos lugares e também gera relações de poder que permitem ou não a manutenção do patrimônio cultural. É nesse sentido que o autor argumenta que é necessário verificar os diferentes significados e sensibilidades em relação aos patrimônios culturais. Ressalta que somos historicamente contemporâneos das construções e homens de outros tempos e lugares, e que o mundo mecanicista tem passado a valorizar conteúdos simbólicos e subjetivos a partir do lazer e do turismo, que são categorias de sociedades industriais. O autor argumenta que as demolições de patrimônios culturais atendem a razões que podem ser de contestação de gastos, fluxo urbano ou a especulações, reaproveitamento estrutural e por ser símbolos contrários aos poderes estabelecidos. Assim, argumenta que a destruição dos vestígios do passado irão se contrapor a práticas que também nascerão da Revolução, articuladas à preservação dos bens sistematizadas posteriormente, que constituem o que denominamos de patrimônio. São inúmeras as motivações para a destruição patrimonial, sob as perspectivas ideológicas, e elas não são exclusivas só da contemporaneidade. As relações entre a destruição e a preservação geram relações de poder que abrangem desde o tombamento histórico até o vandalismo e a valorização do solo urbano na contemporaneidade. Nestas relações, leva-se ou não em consideração as questões identitárias e de pertencimento ao lugar. Assim, o autor comenta que quando a destruição ganha proporções gigantescas, inicia-se um processo de preservação, ao menos ao que é mais visível, como edificações e conjuntos urbanos. Esse processo vem da produção e sofrimento dos impactos da Revolução Industrial. Nas sociedades industriais, há uma consideração em relação ao turismo e o patrimônio cultural, sendo este último uma herança e identidade cultural ou nacional que não deve se perder, mas sim se afirmar ou reafirmar, mesmo que seja deslocados nos dias atuais, e o turismo, algo como um retorno ao passado, ao lazer, ao tempo que não se trabalha, o que é altamente considerado nessas sociedades. As cidades de sociedade industrial não têm mais uma delimitação precisa, ela cresceu. Abandonou as edificações anexas às igrejas, como mosteiros e conventos, que eram construções enormes. Ainda existem exceções de abandonos sociais, como é o caso de palácios ou mansões aristocráticas. A facilidade nas construções e demolições também são características dessa sociedade, onde o valor recai sobre o solo urbano e não mais as edificações. De outro lado, todas as questões urbanas como barulho, poluição, trânsito, trabalho demasiado, tempo rápido, pede o não trabalho e o lazer. O modelo de preservação só tornou-se consistente na França 60 anos após a queda da Bastilha, e é o qual modelou a política de preservação brasileira. A política de preservação surgiu de razões práticas, inicialmente com a extinção da monarquia. Propriedades do clero e da igreja passam para o Estado, além de bens dos aristocratas, que abandonaram a França. Em 1974, são tomadas as primeiras medidas contra o vandalismo. É inventado e forjado o conceito de patrimônio nacional. Assim, os monumentos seriam a materialização da identidade nacional e, por meio deles, os cidadãos se reconheceriam como franceses. Entretanto, nesse percurso de catalogação e determinações de patrimônio cultural, muitas indagações e modificações aconteceram. Dificuldade grande se tinha em relação aos monumentos que eram classificados intencionais, mas que também eram bens patrimoniais que têm características simbólicas e não caracterizam intencionalidade. Como exemplo, o autor fala das esculturas em um cemitério que são símbolos que se quer apagar na memória, mas os monumentos são a outra face da moeda,
pois são símbolos que se quer perpetuar, mesmo contra a vontade de alguns. A denominação monumento não é tão utilizada hoje em dia em sua relação com o patrimônio, podendo ser utilizado como grandeza, entretanto, em contraponto com o patrimônio cultural novamente, onde esses podem ser conjuntos monumentais a peças pequenas. Um outro aspecto relativo aos bens patrimoniais não são relacionados a obras de arte, mas também podem estar ligados a memórias ligadas a outras relações, como é o caso do Congo com o Manequim, ou a colina do Ipiranga, em São Paulo. É importante destacar ainda que os dois últimos patrimônios são contemporâneos, pois têm um entendimento atual, onde recua-se ao passado para compreender o presente. A partir dessa discussão, compreendemos que o patrimônio cultural e a memória estão diretamente relacionados ao sentimento, ao significado simbólico que atribuímos a certas coisas. Essas relações de sentimento perpassam pelo pertencimento, fazendo menção a uma escala de lugar, e também a relações de poder e constituição de territórios a partir da preservação ou manutenção desses significados simbólicos. Além do mais, o desenvolvimento urbano altamente capitalista, ao mesmo tempo que passa por esses significados, de outro lado, o reafirma a partir da precisão de um tempo mais lento, de um sentimentalismo e do retorno às origens. Assim, espero que eu tenha ajudado vocês em relação à disciplina Espaço Geográfico, Memória Social e Patrimônio Cultural e desejo a vocês bons estudos.